Ubiratã Online Notícias. O biratanense de coração, Fábio de Oliveira D'Alessio, que é natural de Jaguapitã, norte do Paraná, chegou aqui ainda criança. Filho do ex-prefeito de Ubiratã, saudoso Valdir Aparecido D'Alessio e Dona Nadir de Oliveira D'Alessio, ele estudou no Colégio Santo Antônio e em 1993 formou-se em Direito pela Universidade Estadual de Londrina. Casou-se com Luciane Munhoz em 1994 e é pai de 2 filhos, Tiago e Eduardo. Como advogado, Fábio patrocinou causas sociais e atuou na defesa sindical, além de prestar assessoria jurídica à Coagru e ter participado da subseção local da OAB. Na política, iniciou sua caminhada com o movimento Novas Ideias no final da década de 90. Em 2000, foi eleito vice-prefeito de Ubiratã e em 2004 se tornou o mais jovem prefeito a administrar o município. No ano de 2007, também entrou para a história política local ao se tornar o primeiro prefeito a ser reeleito para um segundo mandato consecutivo. Ao final do ano de 2012, Fábio de Oliveira D'Alessio, após ter feito seu sucessor, encerra 8 anos à frente da administração pública municipal, tendo alcançado excelentes índices de aprovação da população. Fábio D'Alessio, ontem, hoje e amanhã. Fábio D'Alessio, em 1989, seu pai assume a Prefeitura Municipal de Ubiratã. 10 anos depois, você, juntamente com alguns companheiros, iniciaram o movimento Novas Ideias. Como a influência política de seu pai contribuiu para a sua formação política e como o contato com as jovens lideranças daquele momento fez com que você, no futuro próximo, tornasse prefeito de Ubiratã por 2 mandatos? Bom, a minha participação política, de fato, se iniciou em 1988, durante a campanha eleitoral em que meu pai era o candidato. É claro que uma participação de bastidores, uma participação dando suporte para a campanha, mas durante todo o seu mandato e nas 2 eleições seguintes, nós tivemos, junto com a família, é claro, uma participação muito próxima do ambiente político. E esse ambiente político fez com que despertasse o interesse pelo contato com a população, pelo contato com a comunidade. Esse interesse, essa participação aumentou na medida em que eu me formei, retornei para Ubiratã para exercer a minha profissão aqui e comecei, então, através da minha profissão, a ter contato com os diversos segmentos da sociedade. No ano de 1999, fui convidado por umas pessoas para integrar um novo movimento, um movimento de ideias, um movimento em que se buscava um contato com a comunidade para que se estabelecesse um novo rumo político. E isso teve resultado positivo, tanto é que fomos convidados, então, pelo PMDB para integrar a chapa que concorreu no ano de 2000, onde o Dr. Arnaldo Sucupira foi candidato a prefeito e esse movimento nos indicou como candidato a vice-prefeito. A partir daí, é claro que a atuação política deixou de ser uma atuação de bastidores, passou a ser uma atuação uma atuação política prioritária, quer dizer, uma atuação de frente, e a partir daí, então, a candidatura para prefeito foi se consolidando e se constituindo naturalmente. Fábio, você foi vice-prefeito e depois assumiu o mandato como chefe do Executivo Municipal por 2 mandatos. Houve, no início do seu mandato, comparações com relação à administração do seu pai, saudoso Valdir D'Alessio, e como que você encarou essas comparações e também até uma expectativa da população em relação ao seu mandato, haja visto que você é de uma família tradicional da política de Ubiratã, família D'Alessio? Pois é, as comparações existiram. Às vezes elas contribuíam, às vezes elas atrapalhavam.
As comparações, elas ajudam na medida em que estabelece um rumo para se seguir. Mas elas confundem, elas atrapalham na medida em que comparações de épocas distintas não pode usar os mesmos pesos e as mesmas medidas. Então, muitas vezes, essas comparações não traziam assim, um ganho significativo. Mas, é claro, a gente procurou fazer com que, principalmente, os princípios adotados durante o mandato, meu pai como prefeito, o princípio da honestidade, do trabalho e da competência, fossem resgatados e norteassem o nosso trabalho à frente do Executivo no nosso mandato de prefeito. E isso, é claro, a gente fez com que, tanto no primeiro quanto no segundo mandato, as coisas acontecessem dessa forma. Fábio, como que a sua família, os seus amigos, as pessoas próximas de você e também a sua equipe de trabalho colaborou com você, contribuiu para que você fizesse a administração, como foi feito nesses 2 mandatos? A família e os amigos contribuíram na medida em que dão um suporte emocional para que a gente atravesse essa batalha, a gente ultrapasse o mandato tendo esse suporte emocional, quer dizer, a gente sabendo que as pessoas que nos cercam estão garantindo o nosso trabalho e dando condições de que a gente o faça da melhor forma possível. Com relação aos assessores, às pessoas que me ajudaram diretamente na administração, é claro que isso foi fundamental. Eu procurei me cercar de pessoas gabaritadas, pessoas qualificadas para o exercício da função pública. E nós tivemos, então, a satisfação de poder ter um mandato de 4 anos e a população nos reconduzir ao cargo para mais 4 anos. Isso eu acredito que seja graças à qualidade do trabalho que a equipe administrativa apresentou para o município. Foi a primeira oportunidade em que tivemos um prefeito reeleito em Ubiratã. E na mesma esteira, eleição, reeleição, tivemos também a satisfação de poder indicar um candidato à nossa sucessão e esse candidato ser eleito com uma quantia significativa dos votos. Nesses 8 anos que você esteve à frente da administração municipal, quais foram os momentos marcantes, as grandes conquistas, as obras, os programas que você implantou no município, que deram resultado e que contribuíram para que hoje o Ubiratã tenha aí o progresso e o desenvolvimento como está tendo atualmente? Bom, os momentos marcantes foram todos aqueles em que eu conseguia estabelecer um contato muito próximo com a população. Momentos em que a interação com o povo era bastante forte, isso nos alimentava do ponto de vista do ânimo e do incentivo para continuar trabalhando. E isso foi uma constante durante os 8 anos. É claro que muitos momentos difíceis, momentos de crise, momentos de dificuldades, mas tranquilamente superados graças ao apoio que tivemos no primeiro momento da equipe administrativa, da Câmara de Vereadores, mas principalmente do apoio incondicional da população de Ubiratã, que durante os 8 anos nos ajudou a fazer o trabalho que deveria ter sido feito. Diante das dificuldades, próximo aos momentos bons, enfim, a interação com a comunidade foi o que nós procuramos ter durante todo o período. E é claro, a gente fala em obras, várias, a gente teve a oportunidade de edificar Ubiratã, mas o que eu considero a obra mais importante é o resgate da autoestima do ubiratanense. É o nosso povo sentir orgulho de morar nessa terra, de sentir orgulho de tudo aquilo que a gente produz, de tudo aquilo que a gente faz e, principalmente, de levar o nome do nosso município a todos os cantos do Brasil e também do mundo. Fábio, tem algo que você gostaria de ter feito por Ubiratã enquanto prefeito, que por um motivo ou outro não houve o tempo suficiente para você realizar? Nós tivemos 2 demandas importantes durante o segundo mandato que eu acreditava que seria possível consolidar durante o meu mandato, que não foi possível. A primeira delas é a instalação aqui em Ubiratã de uma agência do INSS. Nós já temos a autorização governamental, já temos a programação dentro do Ministério, mas entraves burocráticos atrapalharam e inviabilizaram que isso acontecesse dentro do nosso mandato. O segundo ponto que eu gostaria de ter avançado um pouco mais, ou até mesmo implantado ainda durante o mandato, é o Instituto Tecnológico Federal do Paraná, uma obra que, a partir do momento que for viabilizada para o nosso município, vai consolidar de vez, de uma forma irreversível, o Ubiratã como micropolo regional, colocando aqui um instituto federal
possibilidade de dar educação e conhecimento para os jovens de Ubiratã e de toda a região. Aí sim eu acredito que eu teria uma missão plena, cumprida, dentro daquilo que eu programei. Fora isso, a gente fez um trabalho procurando atingir todas as áreas, a agricultura, os serviços, o comércio, a educação, enfim, tudo aquilo que a gente pôde trabalhar, a gente conseguiu sucesso, graças ao apoio do ubiratanense, mas principalmente ao apoio indispensável de deputados estaduais e federais que colocaram o Ubiratã como prioridade junto ao governo do estado e ao governo federal. Fábio, além de prefeito de Ubiratã, você também presidiu a CONCAN, a Associação dos Municípios da região de Campo Mourão. Você acredita que, além de ter dado sua contribuição para o desenvolvimento e o progresso de Ubiratã, contribuiu também para que a região de Campo Mourão se destacasse e também tivesse o mesmo progresso que merece? Eu acredito que sim. Nós tivemos, junto com os demais prefeitos dos municípios da CONCAN, tivemos a oportunidade de implantar o consórcio de desenvolvimento. Esse consórcio é importante para a região e foi agora, recentemente, agraciado com um conjunto de equipamentos, uma patrulha rural para dar suporte para a conservação das estradas, e foi o primeiro consórcio do Paraná, porque é um consórcio de vanguarda, é um consórcio que reúne todos os municípios dentro de diversas atividades, e é claro, eu acredito que isso contribuiu para elevar a nossa região em todo o estado. E também nós tivemos a oportunidade de fazer na CONCAN, ou dar início a um diagnóstico, através da UEM, através do IPARDES, que levanta todas os dados socioeconômicos da nossa região e que vão dar suporte para um plano de desenvolvimento, fazer com que a região se desenvolva por igual, que todos os municípios mais pobres e os mais ricos consigam ter o desenvolvimento e o progresso com a mesma qualidade e principalmente com a mesma velocidade. Fábio D'Alessio, atualmente o Ubiratã possui o segundo melhor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, na região de Campo Mourão, dentre os 25 municípios que fazem parte da CONCAN, e está entre os melhores do Paraná também. Você acredita que a participação efetiva de Ubiratã nos 8 objetivos do milênio tenha contribuído para que o Ubiratã conseguisse esse ótimo índice? Eu acredito que sim. A plataforma de ações dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, elas dão suporte para que a gente faça um trabalho organizado, trabalho na área social, mas que tem reflexo significativo também na área econômica, né? A questão da fome, da miséria, da educação, da valorização dos sexos, a questão do bom trato com o meio ambiente, enfim, as 8 diretrizes que esse programa nos orienta. E nós, desde o início do segundo mandato, procuramos utilizar essa plataforma de trabalho para orientar, então, o nosso trabalho junto com os secretários municipais. E, é claro, o salto da qualidade de vida do ubiratanense agora está mapeado através de números. O IDH, que é um índice elaborado pelas Nações Unidas, através do PNUD, demonstrou que o Ubiratã deu um salto significativo, sendo hoje o segundo município da CONCAN. Nós só perdemos aqui para Campo Mourão, que é um grande município, que tem uma estrutura totalmente diferenciada. Mas passamos Goiorê, que é um município maior que o Ubiratã, e os municípios como Araruna e Terra Boa, que são municípios industrializados que poderiam, então, ter um índice melhor que o nosso. E nós estamos bem à frente desses 2 municípios também. Então, é claro, isso deve ser comemorado por todo o ubiratanense como um resultado significativo, uma conquista expressiva, graças ao trabalho do ubiratanense, e também nos dá um indicativo de que temos que continuar com essa forma de trabalho, priorizando as famílias, priorizando a educação e priorizando o bem-estar de toda a população. Fábio, você já não é mais prefeito de Ubiratã, mas você é um cidadão residente aqui no município e tem acompanhado os trabalhos da atual administração do prefeito Baco. Como que você avalia esses primeiros 7 meses de governo Baco aqui em Ubiratã? Eu tive ausente do município durante um certo tempo, no primeiro semestre, e isso prejudica um pouco a avaliação que eu poderia fazer. Deixo de fazer uma avaliação mais profunda e me contento com uma avaliação superficial. Superficialmente, eu percebo que o prefeito está trabalhando bastante, tenho acompanhado as notícias dos vários deslocamentos que o prefeito fez à capital do estado, à capital federal, procurando os nossos representantes lá no governo federal e também em Curitiba, e levando a eles os pedidos da comunidade, quer dizer, aquilo que é necessário que aconteça aqui está sendo defendido lá em Curitiba, em Brasília, pelos nossos representantes, graças ao prefeito que faz essa conexão. Então eu percebo que o trabalho tem acontecido. É claro que o prefeito enfrenta hoje uma dificuldade diante
do ambiente político de todo o país. O índice de insatisfação da população com tudo aquilo que emana do poder público é bastante grande. E é claro que isso é sentido nas capitais, é sentido em todas as cidades de grande porte e também nas cidades pequenas. E isso dificulta um pouco a atuação do prefeito. Mas eu acredito que isso tudo é superável. A qualidade das pessoas que está lidando com isso na administração é uma qualidade bastante grande e vai fazer com que, tão logo esse ambiente seja revigorado, ou melhor, seja retomada aquela satisfação do brasileiro, o Ubiratã também vai demonstrar da mesma forma. E o prefeito, na medida em que vai adquirindo experiência, vai melhorando ainda mais a sua atuação junto à comunidade. Em relação à Câmara de Vereadores, nós temos alguns vereadores que fizeram parte da sua administração como parlamentares e outros que começaram agora. Como que você avalia o trabalho dos vereadores aí neste primeiro momento aqui em Ubiratã em 2013? Eu não tive a oportunidade de participar de uma sessão da Câmara na atual legislatura. Eu tenho ouvido algumas notícias, algumas informações me chegam da atuação parlamentar de cada um dos 9 vereadores. Eu tenho consciência, e a população percebe isso, que a renovação foi muito grande na Câmara. Quando se renova radicalmente, como aconteceu, é claro que demora um pouco para engrenar, porque são vereadores novos, vereadores que não tinham e não têm até então um contato mais profundo e uma experiência grande de atuação parlamentar. Então isso demora um pouco para engrenar, mas eu não tenho a menor dúvida que os 9 vereadores, todos eles, são imbuídos de boas intenções, fazem o que podem e o que deve ser feito para que a Câmara, para que o Parlamento Municipal dê a contribuição necessária para a continuidade do desenvolvimento do município. Então, claro que não tive como avaliar isso mais a fundo, mas percebo que tem tudo para que o sucesso seja garantido. Fábio, recentemente você esteve no Canadá estudando inglês. Como que foi a experiência no outro país aprendendo uma nova língua? Uma experiência interessante, uma nova experiência que se acrescentou ao meu currículo e também à minha vida, a possibilidade de conviver com pessoas de uma cultura diferente, num país diferente, um país totalmente diferente do Brasil, pelo clima, pelas condições econômicas, enfim, isso faz a gente refletir bastante daquilo que o Brasil tem de bom, que a gente acaba vendo que existe muita coisa boa aqui, que às vezes a gente não valoriza, e também aquilo que a gente poderia evoluir um pouco mais. O que eu percebo bastante é que problemas existem aqui, mas existem lá também. Agora, o que talvez poderia evoluir um pouco aqui no Brasil é a conscientização da população, de que o que pode melhorar e deve ser melhorado, melhora de acordo com que a população melhora as suas ações. Tudo que é coletivo só funciona bem quando a população dá a sua parcela e dá a sua contribuição. Não devemos simplesmente aguardar dos políticos que o país vá para frente. Os políticos são importantes também, mas principalmente é o povo que faz com que o Brasil ou que qualquer país do mundo seja bom ou seja ruim. Existe a possibilidade de você assumir alguma função na ONU ou até mesmo na Organização Mundial da Família? Existe sim, já me anteciparam um convite para que me aproximasse um pouco mais da Organização Mundial da Família, que é a entidade que tem reconhecido as nossas boas ações e concedeu para o Ubiratã o título de capital mundial da família. É claro que essa atuação, não sei ainda de que forma seria, mas, enfim, nós temos participado nos últimos 6 anos constantemente das atividades da Organização Mundial da Família. E as nossas ações aqui de Ubiratã têm inspirado também algumas ações dentro da organização. É claro que na medida em que nós pudermos contribuir com a Organização Mundial da Família, utilizando as boas práticas de Ubiratã, estaremos à disposição para dar sequência nesse trabalho. Fábio, você voltará a ser prefeito de Ubiratã? Eu acho que a política tem que ser constantemente renovada. É claro que, em determinados momentos, a renovação da política não se dá através das pessoas, mas através de ideias. Novas ideias com pessoas que já participam. Mas, de minha parte, eu prefiro que novas pessoas participem da política. Eu prefiro que outras pessoas ingressem no cenário político, demonstrando o seu trabalho, para que a população possa avaliar. Um dia, pode ser que um dos seus 2 filhos possam ser prefeitos daqui da cidade, aqui do município? Eles ainda não demonstraram um interesse em participar mais ativamente da política. Estão estudando, estão
residindo fora daqui. E é claro que essas coisas acontecem naturalmente, não se descarta, mas ainda não tem nenhum indicativo de que isso possa acontecer. Fábio, hoje você está apto a concorrer às eleições do ano que vem para deputado estadual. Você tem esse objetivo, essa meta de ser deputado estadual representando o Ubiratã, algo que nunca aconteceu anteriormente? Eu entendo que existe um espaço vago entre Campo Mourão e Cascavel. Os deputados de Campo Mourão e os deputados de Cascavel chegam com a sua força bastante reduzida até as barrancas do Rio Piquiri. Isso, é claro, numa primeira análise, se deve à distância geográfica, à distância física. Então, esse meio entre Cascavel e Campo Mourão, eu sinto que é um espaço que poderia ser ocupado por uma candidatura a deputado estadual. Mas isso não depende só da análise do Fábio D'Alessio ou da análise do ubiratanense. Isso depende também de uma análise dos demais municípios. São em torno de 12 municípios que fazem parte desse meio entre as duas grandes cidades. E, é claro, na medida em que a população desses municípios, na medida em que a liderança política se convencer de que deve assim acontecer, e essa liderança abrir espaço para uma candidatura, o meu nome estaria à disposição para representar essa região do Estado na Assembleia Legislativa. Ô Fábio, você já parou para imaginar como seria administrar o Ubiratã com recursos oriundos da Unitá, através de receitas, de tributos que essa importante cooperativa vai gerar para os cofres públicos aqui do município? Existem algumas estimativas ainda extraoficiais. A gente compara a arrecadação do município hoje, por exemplo, com a arrecadação do município de Cafelândia, que eu acredito que deva ser igualada. Hoje, a Cafelândia arrecada em ICMS quase o dobro do que o município de Ubiratã. Então, eu acredito que haverá esse incremento significativo de recursos através do imposto de circulação de mercadorias. Mas é claro que, na medida em que novos recursos vêm, novas atividades, novas demandas aparecem também para a prefeitura. Então, o investimento vai ser necessário na ampliação da estrutura pública, com novas escolas, novas creches, novos postos de saúde, enfim, tudo aquilo que a comunidade necessitar para se fixar aqui o Ubiratã e, fixando aqui, fazer com que a cidade cresça para dar suporte às atividades da Unitá. O Ubiratã está preparado para o futuro? Eu acredito que está caminhando a passos largos para o futuro. Nós temos já uma estrutura instalada que dá suporte para as atividades, como é o caso da Unitá. Mas na medida em que a Unitá trouxer outras atividades correlatas, quer dizer, fizer com que a economia seja expandida, novas demandas vão aparecer. E aí o município vai ter que ir se adequando a cada uma dessas novas demandas. Eu agradeço muito essa oportunidade, fico muito honrado de ter sido escolhido para participar do primeiro programa. É claro que é um programa de vanguarda, um programa até mesmo revolucionário. Eu desejo que vocês tenham muito sucesso nessa nova empreitada, nessa nova etapa desse importante meio de comunicação. Espero que bons e importantes assuntos sejam debatidos e levados ao conhecimento de toda a população, não só de Ubiratã, não do país, mas do mundo todo, porque a internet não tem fronteiras. E é claro que o Ubiratã rompe as fronteiras com o Ubiratã Online. Parabéns a vocês pelo trabalho, um forte abraço e até a próxima oportunidade. Com imagens e produção de Fábio Augusto, repórter Salsicha para Ubiratã Online Notícias.